Meu nome é Faith Terrell, tenho 34 anos. Na manhã de sábado do feriado do Dia do Trabalho, acordei na casa da minha mãe com um silêncio tão grande que dava para ouvir o barulho da geladeira funcionando. O motivo? Minha família inteira tinha viajado para outro estado e me deixou para trás. Durante 2 semanas, todos repetiram a mesma coisa: não marque nenhum compromisso. Eles conversavam baixinho na cozinha e mudavam de assunto sempre que eu aparecia. Minha mãe apenas sorria e dizia para eu esperar. Então foi exatamente isso que eu fiz. Fiquei no meu antigo quarto porque ela insistiu para que eu passasse aqueles dias ali. Mas, quando acordei naquela manhã, encontrei a garagem vazia e apenas um bilhete sobre o remédio da minha avó deixado em cima da bancada. Ao meio-dia, abri o Instagram da minha irmã e vi uma sequência de imagens que nunca vou esquecer: um pier, um lago, toda a família reunida, sorrindo e se divertindo. A legenda dizia: melhor viagem de todas quando ela não está por perto. Ha ha ha. Não respondi, não deixei comentário e nem mandei mensagem. Apenas esperei, porque havia um detalhe sobre aquela casa de campo à beira do lago que ninguém da minha família conhecia. 2 dias depois, meu celular acendeu com 63 chamadas perdidas e uma única mensagem da minha mãe: por favor, volte para casa. Nós não sabíamos. Mas antes, preciso explicar quem era a pessoa que ficou sozinha naquela cozinha vazia. Eu administro um pequeno escritório de contabilidade em Main Street, na cidade de Crestowell, Ohio. Tenho 3 funcionários em meio período, cuido de 41 clientes e ainda uso uma cafeteira mais velha do que a própria empresa. Construí esse negócio do zero depois de terminar o curso técnico, enfrentando uma temporada de imposto de renda de cada vez. Moro sozinho em um apartamento organizado, a apenas 10 minutos da casa onde cresci. Sempre escrevo de lápis, porque tinta é para decisões definitivas. As pessoas confiam em mim para cuidar do dinheiro delas porque sou tranquila, detalhista e não me desespero diante de números complicados. 6 anos antes, meu pai sofreu um infarto no estacionamento de uma loja de materiais de construção. Ele tinha apenas 57 anos e carregava um pacote de parafusos para montar um deck. Era o ponto de equilíbrio da nossa família. E quando esse equilíbrio desapareceu, alguém precisou assumir o peso de manter tudo funcionando. Essa pessoa fui eu. Passei a organizar os horários dos remédios da minha avó Ruth, que ficavam salvos no meu celular. O técnico que fazia a manutenção do aquecedor da minha mãe ligava para mim, não para ela. Todos os anos, eu preparava gratuitamente a declaração de imposto de renda de toda a família. No meu escritório, entre as pastas dos clientes, havia um fichário verde de 3 argolas que ninguém da minha família jamais tinha visto. Durante 6 anos, fui colocando documentos ali em silêncio, um por um, com o mesmo cuidado de quem preserva uma lembrança importante. Toda uma parte da minha vida estava guardada naquele fichário. Eles nem imaginavam que ele existia. Mas, antes dessa história terminar, cada um descobriria exatamente o que havia ali dentro. E para alguns deles, o preço dessa descoberta seria alto demais. Naquele setembro, porém, o fichário permanecia quieto na estante, esperando pacientemente até que alguém finalmente fizesse a pergunta certa. Se você conhecesse minha família apenas de passagem, olhando de fora, provavelmente acharia que éramos uma família perfeita. Minha mãe, Carol, tinha 61 anos e conseguia transformar até uma mesa dobrável simples em algo digno de capa de revista. Em toda comemoração, era ela quem comandava tudo como se dirigisse um espetáculo. Definia quem se sentava ao lado de quem levava cada prato e até o momento exato em que cada novidade da família seria anunciada. Minha irmã, Brooke, tinha 37 anos, trabalhava meio período em um banco e era casada com Josh, gerente de um depósito e dono de um bom humor que conquistava qualquer um. A filha deles, Ava, tinha 12 anos, era curiosa, cheia de energia e, entre todos os presentes nos almoços de família, era a única que realmente perguntava como tinha sido a minha semana. Meu irmão Dean, de 29 anos, vendia equipamentos para academias e, desde os 25, dizia que estava apenas um investidor de abrir a própria franquia de academias. Todos os domingos nos reuníamos na casa da minha mãe para comer carne assada. E, em todos esses encontros, chegava aquele momento em que surgia alguma tarefa para resolver, um formulário, uma conta, uma ligação para a seguradora. A resposta era sempre a mesma, dita com toda naturalidade: a Faith resolve. Ninguém perguntava se eu queria resolver. Era como se isso fosse simplesmente minha obrigação.
Consertei o caixa da barraca da tia Pati na feira de artesanato, preparei a declaração de imposto de renda do Dean, da Brooke e até dos trabalhos extras do Josh. Mas, no outono anterior, pela primeira vez na vida, eu disse não. Dean queria que eu fosse fiadora de um financiamento para comprar uma caminhonete muito acima das condições dele. Em vez disso, ofereci ajuda para montar um orçamento e procurar um veículo usado que realmente pudesse pagar. A reação dele foi como se eu tivesse cometido uma grande ofensa. Durante 3 semanas, os almoços de domingo ficaram gelados. Era o jeito da minha mãe demonstrar desaprovação sem discutir com ninguém. Ninguém levantava a voz, mas o molho sempre chegava por último ao meu prato, como um recado silencioso. Achei que aquele clima tivesse passado quando o verão chegou. Eu não fazia ideia do que aquilo realmente estava escondendo. 2 semanas antes do feriado do Dia do Trabalho, começaram os cochichos. Numa terça-feira, enquanto eu terminava a folha de pagamento de um cliente, minha mãe me ligou. Com a voz animada, disse apenas: "Não marque nada para o fim de semana do feriado, está bem? Me promete?" Perguntei o motivo, mas ela respondeu apenas: "Espere mais um pouco." No domingo seguinte, durante o almoço, era evidente que havia um segredo circulando pela casa. Brooke e minha mãe interrompiam a conversa sempre que eu entrava na cozinha para pegar alguma coisa. Parecia que o assunto desaparecia no mesmo instante em que eu aparecia. De mal conseguia esconder o sorriso enquanto olhava para o prato. Em determinado momento, Ava correu até mim e começou a dizer: "Tia Faith, você sabia que a gente vai?" Antes que terminasse a frase, Brooke colocou a mão no ombro da filha e a levou rapidamente até a mesa das sobremesas. O rabo de cavalo da menina balançou enquanto ela era afastada. Naquela época, eu realmente pensei que tudo aquilo fosse uma surpresa preparada para mim. Hoje isso pode parecer ingenuidade, mas é preciso entender como aqueles dias pareciam para quem estava vivendo tudo por dentro. Passei 6 anos organizando a vida de outras pessoas. Fazia planos, resolvia problemas e mantinha tudo funcionando. Ninguém preparava algo especial para mim desde o meu aniversário de 28 anos, quando meu pai fez hambúrgueres na churrasqueira debaixo de chuva e obrigou todo mundo a cantar parabéns protegidos sob a varanda. Por isso, quando minha família começou a trocar olhares, sorrir e insistir para que eu deixasse minha agenda livre, uma parte de mim voltou a acreditar que talvez fosse lembrada. Imaginei uma festa, uma viagem ou até um bolo simples com meu nome. No meu trabalho, passo os dias analisando documentos e conferindo se as histórias fazem sentido. Encontrar inconsistências é praticamente parte da minha rotina. Eu consigo perceber um erro em um orçamento do outro lado da sala, mas até alguém que trabalha com números pode interpretar algo errado quando deseja muito que o resultado seja exatamente aquilo que espera. Quero deixar uma coisa bem clara, porque isso vai ser importante depois: eu não fui enganada sem questionar nada. Eu perguntei 2 vezes. A primeira vez foi diretamente para minha mãe. Perguntei se a família estava planejando passar o feriado do Dia do Trabalho na casa do lago, porque, se fosse isso, eu precisaria reorganizar os prazos de alguns clientes e reservar alguns dias longe do meu próprio negócio. Ela olhou nos meus olhos e respondeu: "Fique por aqui, querida. Confie em mim. Você vai querer estar na cidade." A segunda vez foi uma semana antes do feriado. Perguntei para Brooke se eu precisava preparar alguma coisa, como caixas térmicas, compras ou qualquer outra coisa que normalmente fica sob minha responsabilidade. Ela respondeu: "Não precisa. Já está tudo resolvido. Apenas mantenha seu fim de semana livre." Então fiz o que uma pessoa organizada faria. Remarquei a reunião trimestral com meu maior cliente para a semana seguinte. Abri mão da minha vaga em uma conferência de contadores em Columbus que eu esperava desde a primavera. E, só para deixar claro, o ingresso não era reembolsável. Também conferi o grupo da família para ver se havia alguma informação sobre horários ou planos, porque normalmente eu era a pessoa responsável por organizar tudo. Mas não havia nada. Nenhuma mensagem. Nenhum detalhe. Um silêncio completo, como uma agência bancária depois do expediente. E existe uma parte que ainda dói admitir. Em janeiro daquele ano, eu tentei resolver os problemas da minha família usando uma planilha. Fiz um plano simples de divisão de despesas. Coloquei quem poderia contribuir, quanto cada um conseguiria ajudar e organizei tudo de uma forma justa. Imprimi uma única página e deixei sobre a mesa da minha mãe.
a reação dela foi como se eu tivesse revelado algo extremamente pessoal diante de todos. Minha mãe começou a chorar. Brooke olhou para mim e disse: "Você está transformando família em uma cobrança." Dean foi ainda pior. Ele disse que eu parecia uma máquina de dinheiro com rabo de cavalo. Eu apenas dobrei aquela folha, coloquei de volta na bolsa e continuei pagando tudo sozinha, em silêncio, como tinha feito durante 6 anos. Em janeiro, eles me chamaram de máquina de dinheiro. Em setembro, eu descobriria o que eles realmente pensavam que eu era. Na sexta-feira antes do feriado, minha mãe me chamou para jantar e pediu que eu dormisse lá. "Fique no seu antigo quarto", ela disse. "Amanhã vai ser um dia importante. Apenas espere." Ela preparou carne assada numa sexta-feira à noite, algo que deveria ter despertado todos os meus instintos de desconfiança. A casa parecia acolhedora, mas de um jeito ensaiado, como um cenário pronto poucos minutos antes de uma apresentação começar. Dee não parava de olhar o celular e sorrir. Brooke e Josh apareceram para a sobremesa e, em 2 ocasiões diferentes, eu entrei em uma conversa que simplesmente parou no mesmo instante em que me viram. Era como se alguém tivesse apertado um botão de silêncio. Em certo momento, vi uma mala escondida atrás da porta da lavanderia. Azul marinho, com as rodas para fora, pronta para ser levada. E meu coração voltou a fazer aquela coisa boba de criar expectativas. Uma mala significava uma viagem surpresa. Talvez, finalmente, eles tivessem planejado algo para mim. Talvez, pela primeira vez em anos, meu único trabalho fosse aparecer e deixar que cuidassem de mim. Eu lembro de estar parada naquele corredor, segurando um pano de prato, e decidir que deixaria eles aproveitarem o momento. Eu não iria investigar, não tentaria descobrir antes da hora e nem começaria a fazer contas para entender o que estava acontecendo. Quando Brooke e a família foram embora, Ava me abraçou na porta por mais tempo do que o normal. Ela encostou o rosto em mim e disse baixinho: "Tchau, tia Faith." Naquele momento, achei que ela estivesse apenas cansada. Mas eu estava errada. Não era sono. Era outra coisa que eu ainda não conseguia entender. Minha mãe beijou minha testa no alto da escada. Foi a primeira vez em anos que ela fez aquilo. Depois repetiu a mesma frase, mas dessa vez em um tom mais baixo, quase carinhoso: "Não faça planos." Escovei os dentes na pia que eu usava quando era adolescente e fui dormir na minha antiga cama, ouvindo as vozes da minha família sussurrando do outro lado da parede. Eu estava tão confiante, tão iludida, como alguém que sente calor usando um casaco no meio do inverno. Dormi profundamente. Essa é uma das partes que ainda tenho dificuldade de perdoar em mim mesma. Acordei às 7h40 com uma casa completamente silenciosa. Não havia o barulho da cafeteira funcionando, nenhum chuveiro ligado, nenhum passo do Dean descendo a escada. Apenas o som da geladeira trabalhando sozinha, como se tentasse fazer companhia para mim. Fiquei deitada por mais 1 minuto, tentando convencer meu próprio cérebro de que eles estavam escondidos. Eu imaginava que, ao descer, as luzes se acenderiam, alguém gritaria surpresa e haveria balões espalhados pela sala. Mas eu desci. A cozinha estava limpa e fria. Pela janela, vi a entrada da garagem vazia. Os 2 carros tinham desaparecido. Em cima da bancada, embaixo do saleiro bonito que minha mãe só usava em ocasiões especiais, havia uma única folha de papel escrita com a letra redonda e alegre dela. Remédios da Ruth. O comprimido azul junto com o café da manhã. Os brancos à noite. Lista está na geladeira. O lixo sai na terça. Regue meus tomates. Eles precisam de atenção. Voltamos segunda à noite. Obrigada, querida. Era só isso. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma menção à viagem. Nenhuma frase dizendo que sentiriam minha falta. Nem sequer meu nome. Apenas querida. A mesma palavra que alguém usa com uma atendente de restaurante ou até com um animal de estimação. Fiquei ali, de pijama, segurando aquele bilhete, e senti como se o chão começasse a se inclinar lentamente. Porque finalmente eu entendi o que estava acontecendo. Não faça planos. Não era porque eles tinham preparado algo para mim. Era porque eu era o plano. Eu era a pessoa que cuidaria da casa. A pessoa que controlaria os remédios da minha avó.
a pessoa que regaria os tomates da minha mãe. Quando uma família sai de férias, ela não avisa a equipe de apoio com antecedência. Ela apenas deixa uma lista de tarefas. Liguei para minha mãe uma vez. Caiu direto na caixa postal, com aquela mensagem animada que ela gravou anos atrás. Coloquei o celular sobre a bancada, ao lado do bilhete, preparei um café naquela cozinha impecável e bebi devagar, em pé. Enquanto isso, em algum lugar ao norte dali, minha família provavelmente estava rindo dentro de um carro, seguindo para a viagem que eu nunca fui convidada. Ao meio-dia, descobri onde eles estavam. Do jeito que descobrimos quase tudo hoje em dia, através de uma tela. Era o story da Brooke no Instagram. Eu nem estava procurando. Ele simplesmente apareceu para mim, como uma prova que alguém coloca diante de você sem pedir permissão. O primeiro vídeo mostrava um pier de madeira sobre a água azul do lago. Dean pulava na água fazendo uma espécie de mergulho desajeitado, cheio de energia e orgulho. No segundo, minha mãe aparecia usando seu chapéu branco de sol, segurando um copo plástico com uma bebida rosa e rindo com o rosto inteiro. Era um tipo de alegria que eu não via nela desde que meu pai ainda estava vivo. No terceiro vídeo, Josh estava preparando comida na churrasqueira e Ava aparecia em uma prancha de remo, cercada por luz do sol e felicidade. Eu conhecia aquele lugar. Conhecia aquele pier. Conhecia aquela água. Era o Lago Arda. Nossa casa de campo. A casa de campo do meu pai. O lugar que ficava 2 horas ao norte e para onde eu não tinha sido convidada. Então apareceu a última imagem. Na parte inferior da tela, escrita naquela fonte cursiva que Brooke sempre usava para anunciar momentos felizes, estava a legenda. Melhor viagem de todas quando ela não está por perto, kkk. Até o meio-dia, 214 pessoas já tinham visto aquilo. Minha tia Patty havia respondido com um coração vermelho. Eu fiquei parada na cozinha da minha mãe e li aquela frase 4 vezes. Como alguém que continua conferindo um número em uma planilha, esperando que ele mude para algo mais aceitável. Quando ela não está por perto. Eu esperei sentir raiva. Esperei que um grito surgisse dentro de mim. Mas ele não veio. O que apareceu no lugar foi algo diferente. Talvez algo ainda mais doloroso. Ou talvez algo que, pela primeira vez, me faria enxergar a verdade. Uma sensação de vazio, fria e enorme, como um lago que congela por completo em uma única noite. Eu não fiz nenhum comentário. Não publiquei nada. Não mandei mensagem para ninguém. Apenas deixei o celular virado para baixo na bancada, lavei minha xícara de café, sequei e coloquei no escorredor. Depois peguei o regador da minha mãe, enchi de água e fui até os tomates dela. Mas parei no meio do caminho, com o regador suspenso no ar. Fiquei olhando para aquelas plantinhas delicadas por alguns instantes. Então coloquei o regador cheio em cima do parapeito da varanda. Toda máquina tem um botão para desligar. Naquele momento, eu finalmente tinha encontrado o meu. E havia uma coisa que minha família esqueceu quando saiu da cidade. Eles me deixaram sozinha em casa com todos os aparelhos, todos os calendários e todas as contas da família que, em algum momento, tinham colocado nas minhas mãos para cuidar. Naquele sábado, eu não fiz algumas coisas. Eu não liguei para Brooke exigindo explicações. Não escrevi os 11 parágrafos cheios de raiva que meus dedos queriam desesperadamente mandar. Não chorei em cima das sobras do jantar. A raiva é como pegar dinheiro emprestado de alguém. Parece resolver o problema naquele momento, mas depois você paga muito mais caro. Eu tranquei a casa da minha mãe, dirigi os 10 minutos até meu apartamento, tomei banho, coloquei uma roupa de verdade e então fiz a única coisa daquele bilhete que realmente importava. Peguei os remédios da minha avó e fui até a pequena casa de tijolos da Ruth, na rua Cedar. Porque existia outra pessoa que também acordou naquela manhã sem a própria família por perto. Uma mulher de 83 anos, com problemas no quadril, mas com uma mente mais afiada do que todos nós juntos. Eles também tinham deixado ela para trás. Aparentemente, ela era considerada trabalho demais. Ruth abriu a porta usando seu melhor cardigan. Olhou para o meu rosto por exatamente um segundo e disse: "Bom, é melhor você entrar e quebrar alguns ovos." Então, as 2 pessoas que foram esquecidas da lista de convidados comeram ovos mexidos e torradas na mesa da cozinha dela, usando os pratos com desenhos de moinhos azuis.
E durante uma hora inteira, nenhuma de nós mencionou a palavra casa de campo. Havia uma paz estranha naquele momento. Sentada ao lado da única pessoa da minha família que nunca tinha me entregado uma lista de tarefas para cumprir. Se você já foi a pessoa que segurou tudo nas costas e, mesmo assim, foi a última pessoa lembrada quando alguém planejou algo, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio todos eles. E se essa história já parece familiar para você, considere se inscrever, porque o que eu encontrei no iPad da minha avó 2 horas depois era algo que minha família ainda não sabia que eu tinha visto. E aquilo mudou completamente tudo o que aconteceu depois. Minha avó Ruth deu aula para crianças da terceira série durante 31 anos. Isso significa que ela consegue perceber uma mentira antes mesmo de ela terminar de ser contada. Ela colocou mais café na minha xícara e me contou tudo o que sabia, que na verdade era quase nada. E esse era exatamente o ponto. Eles só tinham contado sobre a viagem para ela na quinta-feira. Quinta-feira. É só uma viagem entre adultos, Ruth. Você não iria gostar das escadas, foi o que minha mãe disse. Para uma mulher que ainda limpava as próprias calhas mesmo depois de todo mundo pedir para ela parar. Ruth mexeu o café em silêncio e então disse uma frase que eu penso todos os dias desde aquele momento. Eles levaram as chaves do barco, ela disse. Engraçado. Ninguém nunca pergunta quem é a pessoa que mantém as luzes acesas. Eu levantei o olhar. Ela me encarou de volta, firme, como um nível de construção perfeitamente alinhado. Ruth não sabia todos os detalhes. Ela nunca tinha visto meu fichário verde. Mas avós fazem contas de uma maneira diferente. Durante 6 anos, ela viu minha chegada com uma caixa de ferramentas em fevereiro e um talão de cheques em abril. Ela viu todas as vezes que eu apareci para resolver problemas que ninguém mais queria enfrentar. E, como toda boa professora, ela juntou as peças em silêncio e guardou suas conclusões até o momento certo. Então ela disse algo ainda mais estranho. Seu pai fez uma coisa inteligente em relação àquela casa de campo antes de morrer. Ela segurou a caneca com as 2 mãos e continuou. Pergunte sobre isso quando você estiver pronta. Eu respondi que já estava pronta. Ela balançou a cabeça. Não, querida. Agora você está com raiva. Estar pronta é diferente. A gente só fica pronta depois que entende o que eles realmente estão fazendo lá. Eu contei que eles estavam nadando e tomando aquelas bebidas rosas em copos de plástico. Ruth ficou olhando pela janela da cozinha, na direção norte, para onde ficava o lago. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse a segunda frase que eu nunca esqueci. Sua mãe passou aqui na quinta-feira com alguns pratos de comida e a pasta bonita da igreja no banco do carro. Querida, ninguém leva documentos para um simples dia de piscina. Naquele momento, eu ainda não entendia o que ela queria dizer. Mas o iPad dela estava prestes a me mostrar. O iPad só existia por minha causa. Assim como praticamente tudo naquela família acabava sendo minha responsabilidade, de alguma forma, minha culpa. 3 anos antes, quando o médico da Ruth passou a fazer algumas consultas por chamada de vídeo, a família decidiu, adivinhe quem ficou responsável? A Faith resolve. Então configurei um iPad para ela usando uma antiga conta da Apple da Brooke. Ela tinha uma conta que não usava mais, e ninguém queria pagar por mais espaço de armazenamento. Brooke nunca saiu daquela conta. Todo mês eu cuidava daquele aparelho como se fosse o departamento de tecnologia da família. Atualizava o sistema, liberava espaço, verificava o carregador ao lado da poltrona dela. Naquela tarde de sábado, peguei o iPad da mesa ao lado da cadeira da Ruth para organizar a tela antes da consulta dela na segunda-feira. E foi quando eu vi. Ali, parado na tela de bloqueio, como uma pequena ferida que você só percebe depois que começa a doer, estava uma notificação do calendário compartilhado. Gary Sutton, casa de campo, 11 horas da manhã. Eu fiquei completamente imóvel. Todo mundo em Crestwood conhecia Gary Sutton. O rosto dele aparecia sorrindo no maior outdoor de imobiliária da rodovia 9, logo ao lado da frase, seu lar, a promessa dele. Meu dedo ficou parado sobre a tela enquanto meu cérebro fazia aquilo que ele sempre fez, organizar informações, comparar detalhes, encontrar conexões. Um corretor de imóveis na nossa casa de campo, no feriado do Dia do Trabalho, às 11 da manhã. Minha família inteira reunida no mesmo lugar.
Caixas térmicas preparadas. Crianças ocupadas. Minha avó deixada de lado. E a única pessoa da família que realmente lia todos os documentos convenientemente deixada 2 horas ao sul, regando tomates. Números não mentem. Mas eles ficam quietos enquanto você tenta mentir para si mesma. Passei 2 semanas acreditando que aqueles sussurros eram sobre uma surpresa para mim. Aquela notificação na tela acabou com essa fantasia. Minha família não tinha saído de férias. Eles tinham marcado uma reunião. E, fosse qual fosse o assunto daquela reunião, existia uma pessoa que eles precisavam que não estivesse presente. Eu. Não por acaso. Não por acidente. Mas exatamente eu. Quero ser honesta sobre a próxima parte, porque já passei horas pensando se o que fiz foi certo ou errado. Cheguei até a repassar tudo na cabeça às 2 da manhã. Eu abri o aplicativo de mensagens naquele iPad. Era um aparelho que eu administrava, conectado a uma conta que a dona praticamente tinha abandonado, mas que ainda sincronizava conversas. Ninguém tinha se preocupado em proteger ou esconder nada. Mas sim, eu abri. Com as mãos frias, enquanto Ruth fingia estar completamente concentrada observando o alimentador de pássaros no quintal. No topo da lista de conversas havia um grupo do qual eu nunca tinha feito parte. Crio da casa de campo, com um emoji de barco ao lado. O grupo tinha sido criado na 3ª semana de maio. Maio. Enquanto eu estava ocupada fazendo declarações de imposto, corrigindo documentos e resolvendo problemas financeiros deles. Rolei a conversa para cima e comecei a ver 3 meses de planejamento da minha família para um fim de semana sem mim. Eles organizavam tudo como outras pessoas organizam um casamento. Quem levaria os caiaques? Se Josh conseguiria pegar uma segunda churrasqueira emprestada com o irmão. E então minha mãe mandando mensagem para Brooke pedindo que escolhesse justamente a semana em que eu normalmente fazia os relatórios trimestrais, porque assim eu não teria tempo de insistir em ir junto. Mas foi uma mensagem da 2ª semana de junho que mudou alguma coisa dentro de mim para sempre. Ava. A doce e leal Ava, usando o celular da mãe, perguntou. A tia Faith vai também? Ela ama o lago. E então veio a resposta da minha mãe. Enviada às 9h41 de uma terça-feira. Uma frase simples, dentro de uma bolha cinza, como se não significasse nada. Essa vez não, querida. Ela vai fazer as contas em voz alta. Foi isso. Esse era o meu erro, escrito claramente pela minha própria mãe. Não era porque eu era cruel. Não era porque eu era chata. Não era porque eu estragava os momentos. Era porque eu faria as contas em voz alta na frente de todos. Li aquela mensagem talvez umas 10 vezes. E, por volta da 6ª leitura, aconteceu uma coisa estranha com a dor. Ela mudou de forma. Ela ficou fria. Quase profissional. Está bem, mãe, pensei comigo mesma, com uma calma que até me assustou. Que contas você estava com tanto medo que eu fizesse? Continuei rolando a conversa. E foi quando encontrei a planilha. Fixado no topo do grupo ancrio da casa de campo, acima das conversas sobre caiaques e protetor solar, estava um arquivo anexado. Orçamento da família Terrell, versão 3. Eu tinha criado aquele arquivo 2 invernos antes, sentada na mesa da cozinha da minha mãe. Fiz um modelo simples, organizado, com abas e fórmulas, para que ela conseguisse acompanhar os gastos sem precisar me ligar todos os domingos. Na época, ela me abraçou e disse: Minha menina inteligente. Agora, aquele mesmo arquivo estava sendo usado para organizar o fim de semana da família do qual eu tinha sido excluída. Divisão da gasolina entre 4 pessoas. Lista de compras. E uma linha específica. Almoço GS Carol. GS. Gary Sutton. Eles estavam usando a minha planilha para pagar um sanduíche para o corretor de imóveis. Mas o arquivo era apenas o começo. As mensagens do grupo mostravam o restante, em pequenas frases animadas. Domingo à noite, depois que as crianças dormirem, reunião da família. Todos precisam estar de acordo antes da chegada do Gary. Segunda-feira, às 11 horas, Gary Sutton vai avaliar a propriedade. As palavras a preço de venda apareceram. Depois. Antes que o mercado de outono esfrie.
Então veio o DIN. Julho. O prazo do depósito é sexta-feira depois do feriado. O representante da franquia confirmou. 60 mil seguram minha região. Minha mãe respondeu em agosto. A casa de campo só dá despesas. Seu pai iria querer que ela servisse para ajudar a família. E então veio a última mensagem. A peça final daquele quebra-cabeça. Enviada pela minha mãe 10 dias antes da viagem. Não contei para a Faith até estar tudo resolvido. Vocês sabem como ela fica. Vocês sabem como ela fica. Foi ali que eu entendi. Sentei na poltrona da minha avó, com aquele iPad ainda morno apoiado no colo, e finalmente enxerguei toda a estrutura daquilo. Foi como quando uma sequência de números, depois de muito tempo confusa, finalmente fecha a conta. Eles não estavam apenas planejando um fim de semana sem mim. Eles estavam decidindo vender a casa de campo do meu pai, a última coisa que ele construiu com as próprias mãos. E eu não fazia parte da decisão. Eu não estava na votação. Eu estava apenas na lista de tarefas. Voltei para o meu apartamento enquanto o céu ficava com aquela luz dourada do fim da tarde. Não liguei a televisão. Não servi uma taça de vinho. Fui direto até a estante do meu escritório, entre duas caixas de documentos dos clientes, e tirei o fichário verde. Coloquei aquele fichário sobre a mesa da cozinha com o mesmo cuidado que você teria ao colocar algo frágil e importante. Abri na primeira página. E, pela primeira vez em 6 anos, li tudo do começo ao fim como se eu fosse uma desconhecida olhando aquela história. Imposto da propriedade da casa de campo no Lago Ardan, $3.900 por ano. 6 anos seguidos pagos por mim. Recibos organizados por trimestre. Seguro da casa, $1.650 por ano. Pagamento automático saindo da conta da minha empresa. Meu nome em cada documento. Setembro em que o sistema séptico quebrou. $7.200. E eu no telefone com o responsável pela manutenção às 6 da manhã, tentando resolver tudo antes das ligações dos clientes. O telhado depois da tempestade de gelo. $4.800. O pier onde Dean adorava pular no lago. $2.300 para trocar as estruturas de sustentação. O aquecedor. $3.100. Preparação para o inverno, limpeza do caminho, encanador, manutenção da chaminé. Mais $10.700. Um valor pequeno de cada vez. Um outono depois do outro. No final da última página, escrito com o meu próprio lápis, estava o total que eu nunca tinha dito em voz alta. $61.400. A casa de campo só dá despesas. Minha mãe tinha escrito isso. Ela estava quase certa. A casa realmente custava dinheiro. A diferença era que nunca custou nada para ela. Fiquei ali, com a palma da mão sobre aquelas páginas, e ouvi novamente a voz dela na minha cabeça durante aquelas 2 semanas de telefonemas, sempre doce e tranquila. Não faça planos. Olhei para aqueles 6 anos de dedicação silenciosa, de trabalho que ninguém via e que ninguém agradecia, espalhados sobre a mesa da minha cozinha. E então eu fiz um plano. Mas todo plano precisa de documentos. E o meu estava faltando uma peça. Por isso, na manhã seguinte, voltei para a casa da minha avó. No domingo de manhã, Ruth já tinha café pronto. Avós têm seus próprios calendários e parecem saber quando alguém precisa aparecer. Sentei à mesa e disse: agora eu estou pronta. Ela apenas concordou com a cabeça, como uma professora vendo finalmente um aluno entregar a tarefa certa. Então ela me contou sobre a coisa inteligente que meu pai tinha feito. 8 anos antes, 2 anos antes de morrer, meu pai recebeu um aviso de que precisava desacelerar. Ele sentiu dores no peito enquanto estava em uma escada, chamou uma ambulância, colocou um stem e passou uma semana em um quarto de hospital fazendo algo que homens como ele raramente fazem. Pensar no que aconteceria depois. Quando voltou para casa, ele refinanciou a casa de campo para consertar a fundação. E, em uma quinta-feira cinzenta daquele outubro, ele foi até o cartório de imóveis em Harland Falls e refez a escritura. Propriedade conjunta. O nome dele e o meu. Ruth foi com ele. Ela assinou o registro de visitantes daquele dia. Lembrava até da roupa que ele usava.
Ele estava com a gravata que usaria em um funeral, porque era a única que estava passada. Ela segurou a caneca com as duas mãos e me disse. Ele falou que aquela casa deveria pertencer a alguém que realmente aparece. Então ela fez uma pausa e completou. Estou repetindo exatamente as palavras do seu pai. Quem aparece quando precisa estar lá é quem deve segurar as chaves. Eu sabia, é claro, que tinha assinado aqueles documentos aos 26 anos. Na época, eu mal prestei atenção. Estava até constrangida com toda aquela importância que davam ao assunto, imaginando que fosse apenas uma burocracia de herança que só faria diferença em algum futuro distante, quando eu já estivesse cheia de cabelos brancos. Meu pai pretendia contar para a família quando achasse que era o momento certo. Mas 22 meses depois, ele morreu no estacionamento de uma loja. E esse momento nunca chegou. Eu guardei minha parte da propriedade junto com a minha dor e nunca falei sobre isso em voz alta. Por que dizer aquilo enquanto minha mãe chorava ao lado da poltrona dele teria parecido uma tentativa de tomar alguma coisa dela. E eu estava ocupada demais tentando ser a estrutura que mantinha aquela família de pé para perceber os próprios planos que meu pai tinha deixado para mim. Então era assim que minha história estava naquela manhã de domingo. Minha família estava a 2 horas ao norte, planejando uma decisão sobre uma casa de campo que eles nem sequer possuíam completamente. Eu me levantei para ir embora, sentindo uma força que eu não tinha sentido em muito tempo. Mas Ruth disse: Espere. Sente-se. Ainda tem outra parte. Então eu sentei. E minha avó me contou sobre a minha mãe. A parte da história dela que nunca aparecia nos almoços de domingo. Carol tinha 23 anos quando a saúde da própria mãe começou a piorar. Eram 3 irmãs. 2 delas tiveram a sorte de morar longe o suficiente para não precisar lidar com aquilo todos os dias. Durante 7 anos. 7 anos inteiros. Minha mãe preparou sopas, trocou lençóis, organizou remédios e perdeu justamente aquela fase da vida em que as pessoas normalmente constroem seus próprios caminhos. As irmãs dela mandavam cartões de Natal da Flórida, com fotos de praias e enfeites brilhantes. Mas ninguém pagava nada para minha mãe. Ninguém perguntava se ela precisava de ajuda. Uma única vez, quando ela tentou conversar sobre dividir aquela responsabilidade, a avó dela teria olhado para ela e dito: Desde quando filhas começaram a cobrar pelos cuidados? Ruth ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse. Ela também achava que era isso que filhas faziam. E deixou aquela frase parada entre nós, sobre a toalha da mesa, como uma pedra que ela carregava no bolso há 40 anos. Perguntei. Por que você está me contando isso? É para eu perdoar ela? Ruth soltou uma pequena risada. Perdoar ou não é uma decisão sua. Eu só estou mostrando onde começa o rio. Ela se inclinou para a frente. Sua mãe se afogou exatamente nessa mesma água, querida. Mas, em vez de secar o rio, ela ensinou a própria filha a nadar nele por horas e chamou isso de amor. Essa é uma das receitas mais antigas do mundo. Depois, ela apertou minha mão uma vez, de forma firme, como uma professora dando uma lição final a uma aluna, e completou. Entender de onde o rio veio não significa que você vai sair seca. Voltei para casa pelo caminho mais longo, passando pelo estacionamento da loja de materiais de construção onde meu pai morreu. E vou contar a verdade sobre o que toda aquela história causou em mim. Entender minha mãe não mudou minha próxima decisão nem um pouco. Mas deixou minha mão mais firme quando chegou a hora de tomar essa decisão. Naquela noite de domingo, sentei à mesa da minha cozinha. O fichário verde fechado estava ao meu lado esquerdo. Uma caneca de chá esfriava lentamente do lado direito. E meu notebook estava aberto no centro da mesa, quase como se fosse um altar. 2 horas ao norte dali, se o plano das mensagens do grupo continuasse igual, minha família provavelmente estava colocando as crianças para dormir mais cedo e se reunindo na varanda para tal reunião familiar. Todos na mesma página antes da chegada do Gary. Todos os celulares naquela casa de campo tinham o meu número salvo. Qualquer um deles poderia ter me ligado em qualquer momento daqueles últimos 3 meses. Mas ninguém ligou. Eu conferi tudo por puro hábito profissional. A última mensagem da minha mãe tinha 11 dias. Ela dizia apenas: Não esqueça que a Ruth tem consulta no dentista. Então, não. Eu não mandei mensagem para minha família.
Eu nunca mandei uma mensagem sequer perguntando sobre tudo aquilo. E nunca vou mandar. Se isso parece frio para você, eu entendo. Mas leia novamente o bilhete que estava naquela bancada e me diga, quem foi que ficou frio primeiro? Em vez de responder ou discutir, às 21h09 eu escrevi um e-mail para o escritório do corretor George Sutton. Tinha apenas 3 linhas. Já escrevi listas de compras com mais emoção do que aquilo. A primeira linha dizia: sou coproprietária registrada da propriedade localizada na rua Ardenshire Lane, número 14. O número do registro está anexado. A segunda: a propriedade não está à venda e nenhum contrato de venda será assinado por mim. A terceira: recomendo que seu escritório confirme a documentação do imóvel antes da reunião marcada para segunda-feira às 11 horas. E agradeci pelo tempo dele, porque educação não custa nada. Enviei uma cópia para mim mesma. Cliquei em enviar às 21h12. O som daquela mensagem saindo foi o barulho mais alto que aconteceu no meu apartamento durante todo aquele fim de semana. Naquele momento, a filha invisível morreu. Ali, naquela mesa limpa da cozinha, entre um e-mail enviado e uma xícara de chá frio. Lavei a caneca. Fui dormir. E dormi como um relatório financeiro que finalmente fechou sem nenhuma diferença. Na manhã do feriado do Dia do Trabalho, fiz algo que parecia radical. Eu vivi a minha própria vida. Às 8h30, fui buscar Ruth e nós fomos ao mercado de agricultores da praça. Ela discutiu o preço dos pêssegos do fim do verão como se fosse uma competição profissional e me apresentou para 3 mulheres diferentes como minha neta. A que tem o próprio negócio. Compramos milho demais. Tomamos café no carrinho com o todo listrado e ficamos sentadas em um banco em frente à biblioteca. E minha avó, que sabia exatamente o que eu tinha enviado às 21h12 da noite anterior porque eu contei enquanto escolhíamos os pêssegos, nunca perguntou se eu tinha certeza. Nenhuma vez. É assim que se sente quando alguém realmente acredita em você, principalmente quando você já esqueceu como era essa sensação. Enquanto isso, 2 horas ao norte, eu conseguia imaginar perfeitamente o que estava acontecendo. Era como se eu mesma tivesse preparado aquela cena. Minha mãe provavelmente estava limpando as bancadas que os convidados nem perceberiam, colocando os famosos quadradinhos de limão que ela fazia quando recebia visitas e posicionando as melhores cadeiras viradas para o lago. Dean estaria andando de um lado para o outro no pier usando sua camisa da sorte, ensaiando números sobre a franquia que ele nunca tinha mostrado para a contadora da família. Brooke estaria organizando a varanda pensando nas melhores fotos para o anúncio da propriedade. E um homem com sorriso de outdoor estaria colocando uma pasta dentro do carro, sem imaginar que havia um e-mail esperando por ele na caixa de entrada do escritório, como uma armadilha escondida em uma caixa de pão. Às 10h58, sentada naquele banco em frente à biblioteca, olhei o horário. Desliguei o toque do celular. Coloquei o aparelho virado para baixo sobre meu joelho. Ruth observou o que eu fiz, deu uma mordida em um pêssego e não disse nada. Às 11h04, a tela acendeu pela primeira vez. Eu vi a luz aparecer através da parte de trás da capa do celular. Paciente como um farol no meio da noite. Eu não toquei. Essa é a anatomia de uma emergência familiar observada de um banco de biblioteca em um dia ensolarado. 11h04. Minha mãe. 11h06. Minha mãe novamente. 11h10. Dean. Depois Dean. E depois Dean outra vez. 3 ligações em 4 minutos. Como um homem tentando convencer uma máquina de refrigerante a entregar uma bebida presa. 11h20. Brooke. 11h21. Um correio de voz. 11h40. Josh. Josh, que nunca tinha me ligado na vida. O mesmo homem que era tão avesso a chamadas que respondia até mensagens de voz com apenas um anjoinha. Ao meio-dia, a tela parecia uma máquina caça-níquel que não parava de distribuir prêmios. Eu levei Ruth para casa. Preparei o almoço dela. Consertei a dobradiça emperrada da porta de tela da casa dela, porque feriado do Dia do Trabalho também significa colocar a mão na massa. Durante aquela tarde inteira, as únicas mensagens que eu abri foram de um único número que eu sempre atenderia. Ava, usando o celular da mãe, escrevia do jeito típico de uma menina de 12 anos.
Sem letras maiúsculas. Sem explicação. Apenas mensagens curtas tentando entender o caos. Tia Faith, por que todo mundo está gritando? 20 minutos depois. O corretor foi embora depois de uns 10 minutos. Ele nem chegou até o pier. Depois. A vovó fica repetindo um número e colocando a mão na boca. Mas foi às 16h30 que chegou a mensagem que me contou toda a história. Minha mãe apagou o story. Não publicou um pedido de desculpas. Não me ligou em chamada de vídeo dizendo: Faith, sentimos muito. Volte para cá. Vamos esperar por você. Ela apenas apagou a prova. Coloquei o celular para carregar na cozinha às 9 da noite e assisti a um documentário sobre faróis. À meia-noite, o contador de chamadas perdidas mostrava 63 ligações de 5 números diferentes. E nenhuma mensagem de voz tinha dito ainda a única frase que realmente importava. Em algum momento, depois de algumas horas, eles descobriram quem era o verdadeiro dono da casa de campo. Pelo que consegui entender depois, levou até o anoitecer para eles perceberem quem realmente vinha pagando por tudo aquilo. Na terça-feira de manhã, enquanto tomava café, ouvi minhas mensagens de voz. Fiz isso da mesma forma que reviso uma caixa cheia de recibos de um cliente, uma por uma, em ordem, sem deixar a emoção atrapalhar. Com um lápis na mão. A primeira era do Dean. 11h21. Ele estava gritando por cima do barulho do vento no Lago Arda. Faith, o que você fez? O Gary foi embora. Você acabou comigo. Me liga agora. Não havia uma pergunta sobre o que tinha acontecido. Nenhuma dúvida se aquilo era verdade. Ele foi direto para a acusação. Depois veio Brooke. 11h50. Com aquela voz profissional de banco que ela usava quando precisava negar algo sem parecer rude. Faith, houve um mal-entendido. Acho que, se todos nós conversarmos como adultos. Então ela parou. A voz mudou. E ela saiu do roteiro. Minha mãe disse que existem registros. Apenas me liga. Depois veio minha tia Patty. 15h. Com aquela voz doce, mas confusa. Querida, seja lá o que for isso, família sempre resolve as coisas. Mas também, é verdade essa história dos impostos? Ela me pediu para ligar para ela. E depois para minha mãe. 3 mensagens de voz espalhadas pelo dia inteiro, como as fases de uma febre. A primeira era rápida e autoritária. Faith Terrell, me ligue agora. Isso é um assunto de família. A segunda veio no fim da tarde. Mais baixa. Sem aquela segurança inicial. Você pagou o sistema séptico, Faith. O telhado. Por que você nunca falou? Depois veio uma respiração longa. E o som da ligação encerrando. A terceira chegou às 23h58. Quase em um sussurro. Era a voz de uma mulher sentada sozinha em uma varanda escura, enquanto todos ao redor fingiam estar dormindo. Por favor, volte para casa. Nós não sabíamos. Eu coloquei o lápis sobre a mesa. Olhei pela janela para o estacionamento simples do meu apartamento, aquela vida comum que eu mesma tinha construído. E falei para minha cozinha vazia a única resposta que aquela mensagem merecia. Vocês sabiam o suficiente para sussurrar. 63 ligações em um único dia. De uma família que não conseguiu ligar uma única vez durante todo o verão para dizer: prepare uma mala. Se alguém na sua vida só lembra do seu número quando as luzes se apagam, me conta nos comentários. Eu leio todos. E continua comigo, porque o que eu disse naquela reunião na sala de casa, 2 dias depois, foi algo que minha família nunca esqueceria. Eles voltaram para casa na terça-feira, um dia depois do planejado. Porque ninguém consegue sair de uma casa de campo com raiva mais rápido do que chegou com felicidade. E Dee nem se deu ao trabalho de ligar antes. Às 12h40, ele entrou no meu escritório na Main Street sem nem bater direito. Passou pela recepção, deixando Marcy surpresa na mesa da frente, e veio até mim com o rosto queimado de sol e uma expressão de pura raiva. Ele cheirava água de lago e decepção. Você sabia. Foi a primeira coisa que ele disse.
Você ficou aqui sentada e deixou a gente ir direto contra uma parede. Eu terminei a frase que estava digitando no computador, salvei o arquivo e coloquei as mãos juntas sobre a mesa. Vocês planejaram isso por 4 meses, respondi. Eu tinha enviado um único e-mail. Mas Dee explodiu como uma lata de refrigerante chacoalhada. Disse que eu tinha feito ele passar vergonha na frente do pessoal da franquia. Que eu sempre achei que era melhor do que todo mundo. Que era exatamente por isso que ninguém queria que eu estivesse lá. Essa última frase ficou parada no ar entre nós. E, pela primeira vez, ele pareceu perceber o peso do que tinha dito. Desviou o olhar. Então ele falou a verdadeira frase que tinha vindo dizer. A frase que, provavelmente, todos naquela casa de campo tinham repetido entre eles. Dinheiro da família é dinheiro da família, Faith. Olhei para o meu irmão. 29 anos. Forte como uma porta de celeiro. Ele não era uma pessoa ruim. Era apenas alguém que tinha recebido ajuda a vida inteira e acabou acreditando que aquilo era algo natural, como se fosse simplesmente parte do clima. Dinheiro da família é dinheiro da família, repeti. Então é estranho que ninguém da família tenha pago nada. O maxilar dele travou. Ele queria descontar a raiva em alguma coisa, mas não havia nada naquele escritório organizado que fosse fácil de destruir. Então, na saída, chutou minha lixeira contra a parede. Papéis voaram pelo chão. Um gesto dramático, mas vazio. E ele foi embora. Márcia apareceu na porta com os olhos arregalados e perguntou se eu estava bem. Enquanto eu juntava os papéis amassados do chão, percebi que, de certa forma, eu estava. Mas a visita que realmente mexeu comigo aconteceu naquela noite. Brooke. E Brooke trouxe algo que eu ainda não tinha. Uma parte da verdade. Ela bateu na porta do meu apartamento às 7 da noite segurando uma lasanha de supermercado como se fosse uma bandeira branca. O rímel estava borrado embaixo dos olhos. Eu deixei ela entrar porque naquele momento eu queria respostas mais do que queria distância. E minha irmã nunca foi boa em esconder segredos quando alguém está olhando diretamente para ela. Ela começou falando sobre a legenda. Foi uma brincadeira idiota, disse, olhando para a bancada da minha cozinha. Eu achei que você tinha escolhido o trabalho de novo em vez da gente. Eu estava magoada com você. Foi feio, e eu sinto muito. Escolhido o trabalho em vez de vocês? Perguntei com cuidado. Observei o rosto dela mudar, como se ela estivesse tentando organizar uma lembrança que não fazia mais sentido. Foi a mamãe que contou para a gente em junho, Brooke disse. Ela falou que tinha te convidado primeiro, antes de todos nós. Disse que você respondeu que o feriado do Dia do Trabalho era a época mais corrida com seus clientes, por causa dos relatórios trimestrais, e que nós deveríamos ir sem você. Ela respirou fundo. Ela disse que você insistiu para que a gente fosse e que não deveríamos tocar no assunto porque você já estava se sentindo culpada. A cozinha ficou completamente silenciosa. Então Brooke continuou. Ela ficou parada na minha garagem e disse, não fique insistindo com sua irmã sobre a viagem. Ela só vai se sentir pior. E ali estava a peça que faltava. Para mim, minha mãe tinha dito. Não faça planos. Fique na cidade. Apenas espere. Para eles, minha mãe tinha dito. Faith recusou. Não comentem nada com ela. 2 histórias perfeitas. 2 versões que apontavam para lados completamente diferentes. Como 2 cortinas cobrindo a mesma janela. E uma única pessoa segurando o controle de tudo, impedindo que os 2 lados da família simplesmente conversassem e descobrissem a verdade. Até a crueldade daquela legenda tinha sido construída em cima de uma mentira. Brooke escreveu aquilo acreditando que estava respondendo a uma irmã que tinha rejeitado a própria família. Eu não estou dizendo que isso justifica. Uma piada continua sendo uma piada. Um kkk continua sendo um kkk. Mas enquanto ela chorava na minha cozinha, segurando aquela lasanha que ninguém tinha tocado, eu finalmente enxerguei o desenho completo. Eu finalmente vi o plano inteiro. Minha mãe não tinha apenas escondido uma viagem de mim. Ela tinha me escondido da minha própria família. Na quarta-feira, começaram os convites para a conversa.
Minha mãe queria que eu fosse até a casa dela para resolver tudo como uma família, sentados na mesa dela, no horário dela, com o famoso assado dela servindo como uma espécie de anestesia emocional. Minha tia Patty se ofereceu para mediar a situação. O que, no caso da Patty, significava ficar perto o suficiente para ouvir tudo. Recusei todas as ofertas com educação, da mesma forma que recuso clientes que querem que eu faça contabilidade criativa. Então enviei minha primeira mensagem para a família desde sexta-feira. Uma única mensagem no grupo normal, aquele público, o que não tinha emoji de barco. Quarta-feira, 19 horas. Sala da minha mãe. Todos. Eu vou levar os documentos. Era só isso. Fiquei observando 3 conjuntos de bolinhas de digitação aparecerem e desaparecerem, como pessoas tentando respirar debaixo d'água. Depois de 6 minutos, a única resposta veio do Dean. Ok. O poder não precisa fazer barulho. Descobri que, às vezes, poder é simplesmente ser a pessoa que define o horário e aparece com os documentos. Naquela tarde, fiquei no copiador do meu escritório como um padre preparando algo sagrado. 5 conjuntos completos. Tudo organizado. Presos com clipes. Cada recibo, cada extrato, cada comprovante de pagamento. 6 anos do fichário verde transformados em cópias preto e branco. Marcy perguntou pela segunda vez em 2 dias se eu estava bem. Melhor do que nunca, respondi. E o pior era que eu realmente quis dizer aquilo. De alguma forma, isso me preocupava mais do que se eu estivesse destruída. No caminho para casa, passei na casa da Ruth. Ela estava assistindo aos programas dela na televisão e desligou o som assim que entrei. É assim que você sabe que uma conversa importa. Pedi para ela ir comigo. Eu vou sentar naquela poltrona, ela disse. Você vai ficar de pé. Então olhou para mim por cima dos óculos, com aqueles mesmos olhos de professora da 3ª série que já tinham visto 40 anos de crianças tentando descobrir quem seriam. Vá buscar sua herança, querida. Não há casa de campo. Há outra coisa. Naquele momento, eu não entendi completamente o que ela queria dizer. Só fui entender depois que tudo terminou. Eu não estava indo até lá para vencer. Eu já tinha vencido na segunda-feira, às 11h04. Eu estava indo descobrir quanto custaria essa vitória. Cheguei à casa da minha mãe exatamente às 7. Porque pontualidade também é uma linguagem. E eu queria falar a minha de maneira formal. A sala estava preparada, é claro. Minha mãe nunca recebeu uma emboscada familiar sem colocar algo para comer na mesa. Os quadradinhos de limão estavam no prato bonito. O café estava pronto na cozinha. As luzes estavam ajustadas naquele tom suave que fazia tudo parecer menos pesado. Meu pai nos observava da lareira, segurando um peixe que tinha pescado e usando aquele mesmo sorriso de 20 verões atrás. Dean estava parado perto da janela, braços cruzados, mandíbula travada. O prazo dele estava a 2 dias de distância. E ele estava perdendo a esperança. Brooke e Josh estavam sentados no sofá pequeno, lado a lado, como pessoas esperando o início de um depoimento. Minha tia Patty tinha sido convidada a não participar. Eu tinha colocado isso como condição. E a ausência dela tinha um peso próprio, como uma música que de repente fica sem o instrumento principal. Ruth ficou na poltrona ao lado da luminária, as mãos apoiadas sobre a bengala. Imponente. Minha mãe sentou na ponta do sofá usando seu cardigan da igreja, cabelo arrumado e expressão controlada. Parecia uma mulher pronta para administrar mais uma tempestade familiar como se fosse apenas mais um problema para resolver. Ava deveria estar no quarto. Mas eu a vi mesmo assim. Ela estava no alto da escada, escondida atrás do corrimão, com o queixo apoiado nos joelhos. E eu não falei nada. Porque existem alguns aprendizados que você não deve interromper. Faith, minha mãe começou. Usando aquela mesma voz que ela usava quando devolvia uma sopa em um restaurante. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam o quanto eu. Levantei uma mão devagar. E a frase morreu antes de terminar. Atravessei o tapete onde eu tinha aprendido a engatinhar e coloquei o fichário verde sobre a mesa de centro, entre os quadradinhos de limão e os porta-copos.
Deixei perfeitamente alinhado com a borda da mesa, exatamente como eu tinha ensaiado tantas vezes, mesmo sem admitir para mim mesma que estava ensaiando. A sala inteira olhou para aquilo como alguém olha para um animal desconhecido entrando pela porta. O meu nome está na escritura, eu disse. Mas essa não é a parte que vocês ainda não sabem. Minha mãe falou meu nome com o mesmo cuidado de quem segura um objeto de vidro prestes a quebrar. Abri o fichário. Continuei em pé. Virei as páginas. E fiz aquilo que eu fazia melhor do que qualquer pessoa naquela sala. Eu deixei os registros falarem. Impostos da propriedade da casa de campo no Lago Arda, $3.900 por ano. Estão aqui 6 anos de comprovantes do condado. Coloquei a página aberta sobre a mesa e virei na direção deles. Observem o nome em todos eles. Seguro da propriedade, $1.650 por ano, pago automaticamente pela Terrelbock Epping. Essa é a minha empresa. Então, mais uma vez, esse é o meu nome pagando. Continuei virando as páginas. Setembro de 4 anos atrás. O problema no sistema séptico. Todos vocês lembram daquele cheiro. Vocês fizeram piada sobre isso no dia de ação de graças. $7.200. Aqui está a nota do serviço. E aqui está quem assinou às 6 da manhã. Paige. Depois, o telhado destruído pela tempestade de gelo. $4.800. O pier onde você pulou no lago no sábado, Dean. Eu reconstruí as estruturas de sustentação debaixo dos seus pés 2 verões atrás. $2.300. O aquecedor. $3.100. Limpeza da neve. Preparação para o inverno. A chaminé. O encanador. Página após página. Ninguém mais tocou nos quadradinhos de limão. Josh foi o primeiro a parar de olhar para mim. E, de todos ali, Josh era provavelmente quem tinha menos motivos para sentir vergonha. Isso diz muito sobre a vergonha. Às vezes, ela encontra a conta errada para cobrar. Cheguei até a última folha. Aquela com 6 anos de cálculos feitos a lápis nas margens. Então falei o número em voz alta naquela sala pela primeira vez. $61.400. Depois coloquei uma cópia completa do fichário na frente de cada um deles. Uma para minha mãe. Uma para Dean. Uma para Brooke. Uma para Josh. E uma para a poltrona onde Ruth estava sentada. Porque ela tinha conquistado o direito de acompanhar tudo aquilo. Minha mãe estava certa sobre uma coisa, eu disse. Olhei diretamente para ela. Minha voz permaneceu firme. A dela não apareceu. Eu realmente faço as contas em voz alta. O relógio acima da porta da cozinha continuou marcando os segundos. Em algum lugar no andar de cima, uma tábua do chão rangeu e depois ficou em silêncio. Minha mãe começou a se levantar do sofá. Eu me preparei para a negação. Para ela mudar a história. Para mais uma daquelas tempestades familiares cuidadosamente controladas que eu tinha aprendido a esperar durante toda a vida. Mas não foi isso que aconteceu. O que saiu da boca da minha mãe foi a verdade. E ela veio como água atravessando uma rachadura em uma fundação antiga. Primeiro, uma pequena abertura. Depois, tudo de uma vez. Ela voltou a sentar no meio do movimento, como se as próprias pernas tivessem desistido daquela atuação. Olhou para a cópia do documento no colo. E disse: eu não conseguia pagar. A sala ficou tão silenciosa que eu consegui ouvir o café esfriando na cozinha. Depois que seu pai morreu, a pensão era metade do que nós precisávamos. Eu fiz o refinanciamento. Depois vieram os cartões. E então o empréstimo usando a casa como garantia. As mãos dela alisavam as páginas sem realmente ler nada. Todo mês eu sentava naquela mesa da cozinha com a sua pequena planilha e ficava mudando os números de lugar, como se fossem móveis. E nunca houve. Ela parou. Respirou fundo. Tentou começar de novo. Seu pai cuidava disso. Depois ele não estava mais aqui. E todo mundo achou que eu estava bem. E eu deixei que pensassem assim porque... Ela levantou os olhos. E,
Por apenas um segundo sem proteção, eu vi o que existia por trás daquela mulher que sempre comandava tudo. Vi uma pessoa assustada tentando organizar as próprias contas emocionais. Porque eu não conseguia sentar no dia de ação de graças e ser a viúva pobre, Faith. Eu simplesmente não conseguia. Dean tentou interromper. Mãe, você não precisa. Mas ela continuou. Olhou para mim. As contas começaram a chegar e o seu nome já estava em vários lugares. E foi tão fácil. Você nunca pediu reconhecimento. Você nunca contou para eles. Ela soltou uma risada pequena. Uma risada triste. Você tornou tudo tão fácil. Então minha mãe juntou as mãos sobre o colo e falou com a voz de alguém repetindo uma frase que aprendeu antes mesmo de aprender a questioná-la. Ninguém nunca perguntou por mim também, sabe? Todos aqueles anos cuidando da sua avó, Dorsey. Ninguém perguntou. Eu achei que era isso que as filhas faziam. Na poltrona, Ruth fechou os olhos. Como alguém ouvindo um diagnóstico que já esperava receber. E eu fiquei ali, segurando 6 anos de documentos, finalmente entendendo minha mãe. O rio. O afogamento. Tudo. Então falei baixinho. Essa é a frase mais triste que você já disse, mãe. E ainda assim, não é um pedido de desculpas. Brooke respirou fundo. E então veio a proposta. A família mudou de direção da forma que famílias fazem. Sem aviso. Sem combinação. Como se todos tivessem recebido o mesmo sinal ao mesmo tempo. A negação não tinha sobrevivido ao fichário. Então eles pegaram a próxima arma. A calculadora. Brooke se inclinou para a frente. Aquela voz de banco apareceu novamente. As mãos dela desenhavam uma solução no ar. Está bem. Vamos pensar no que faz sentido. A casa vende. É um ótimo momento para vender. O Gary mesmo disse. Talvez 310 mil. Talvez 320 mil. Os primeiros $61.400 saem direto para você. Cada centavo volta para você antes de qualquer outra pessoa receber alguma coisa. Isso é justo. Ninguém está pedindo para você perder nada. Dee saiu da janela como alguém que tinha acabado de receber mais uma chance. 60 mil é o suficiente para garantir minha participação na franquia até sexta-feira. Faith, sexta-feira. Essa franquia trabalha com margem de 8% em cidades menores do que essa. Eu consigo devolver o dinheiro da mãe em 3 anos. E depois você também ganha. Não é gastar dinheiro. É investir. Ele começou a andar pela sala, tentando convencer todos. Falava para nós. Falava para a lareira. Falava até para a foto do meu pai segurando aquele peixe. Meu pai construía coisas. Ele entenderia. E então minha mãe fez aquilo que eu esperava desde segunda-feira. Aquilo que ela fazia melhor do que qualquer pessoa. Ela atravessou a sala. Sentou ao meu lado, no braço do sofá. Pegou minha mão com as duas dela. Quentes. Firmes. Seguras. E fez a proposta dela. Não era dinheiro. Era outra moeda. Assine, querida. Só dessa vez. E tudo vai mudar. Eu prometo. Você vai cuidar de tudo. O dinheiro. As decisões. Tudo vai passar por você. Do jeito que sempre deveria ter sido. Todas as viagens. Todos os feriados. Você será a primeira pessoa que eu vou procurar. Primeiro você, Faith. Não aquele bilhete na bancada. Nunca mais. Ela apertou minha mão. Você será a líder dessa família. Na verdade, você praticamente já é. Tudo o que você precisa fazer é assinar. E ali estava. Embrulhado como um presente. Brilhando diante de mim. Tudo aquilo que eu tinha desejado desde os meus 28 anos estava finalmente sendo oferecido. De forma sincera. Na frente de testemunhas. Naquela sala, todos os preços estavam visíveis. Inclusive o meu.
Eles estavam me oferecendo a família pela qual eu tinha pago durante todos aqueles anos. Tudo o que eu precisava fazer era continuar pagando. Olhei para as mãos da minha mãe envolvendo as minhas. E finalmente entendi, de verdade, o que estava sendo colocado na minha frente. Não era apenas uma oportunidade. Era uma promoção. Chefe da família. Diretora das crises dos outros. Responsável oficial pela vida de todo mundo. Com uma sala de comando na mesma casa onde as pessoas baixavam a voz quando eu entrava. 10 dias antes, eu teria assinado. Essa é a parte que ainda me assusta. A distância entre quem eu era e quem eu me tornei era de apenas 10 dias. Afastei minha mão das mãos da minha mãe com cuidado. Como alguém que retira a mão de uma criança dormindo sem querer acordá-la. Então me levantei. Mantive a voz no mesmo tom que uso quando preciso dizer a um cliente que a empresa dele está falindo. Baixa. Calma. Firme. Sem possibilidade de negociação. A casa de campo não está à venda. Não neste outono. Não para pagar entrada de uma franquia. Não para evitar que alguém pareça mal no dia de ação de graças. Meu pai colocou 2 nomes naquela escritura. E os 2 continuam lá. Essa casa continua aberta para toda a família. A Ava ainda vai aprender a mergulhar daquele pier no próximo verão. Isso não muda. Mas o que muda é o seguinte. Peguei o fichário verde e fechei. O pagamento invisível termina no dia 30. Impostos. Seguro. Manutenção. Reparos. Daqui para frente, a casa funciona com um acordo escrito. A parte de cada pessoa estará no papel. Inclusive a minha. Eu mesma vou preparar o contrato sem cobrar nada. Será a última coisa gratuita que vou fazer. Virei para Dean. A resposta sobre os $60.000 é não. Não por vingança. Mas porque um sonho que precisa vender o pier do seu pai para existir ainda não é um sonho. É uma conta. Quando você tiver um plano de verdade, eu analiso todos os números com você no meu escritório, durante o dia, com tudo claro. Depois olhei para minha mãe. Ela ainda estava sentada no braço do sofá. O acordo que ela tinha oferecido parecia desaparecer do rosto dela. Eu não quero comandar essa família, mãe. Nunca quis. Eu só queria fazer parte dela. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Levou $61.000 para eu aprender isso. Eu posso ensinar qualquer pessoa nessa sala a organizar aquele fichário. Mas eu não vou mais carregar ninguém. Eu sou sua filha. Eu nunca fui sua funcionária. Atrás de mim, Dee chutou a perna da mesa de centro com tanta força que ela se moveu. Então acabou. A voz dele saiu alta demais para aquela sala. Alta demais para aquele momento. Alta demais para o sonho da franquia. Na sexta-feira, acabou. E a culpa é sua. Ele apontou para mim como alguém apontando para os destroços de um acidente. Sabe o que você é? Você é o motivo pelo qual essa família acabou. Nosso pai provavelmente. Ele parou. Bem na beirada daquela frase que ninguém naquela família conseguia terminar. Pegou o casaco. E foi embora. A porta não bateu. Ela explodiu. As fotos na parede tremeram levemente. E naquele eco, o prazo da franquia morreu junto. Minha mãe olhou para a porta. Depois olhou para mim. E não foi atrás de nenhum de nós. Ela apenas ficou sentada no braço do sofá, com as mãos no colo. E escolheu o silêncio mais uma vez. Da mesma forma que tinha escolhido o silêncio durante todo aquele verão. Aquele foi o pagamento completo da minha dívida com aquela família, e pela primeira vez senti que a conta estava encerrada. Brooke se levantou, pegou Josh com um simples olhar e disse, eu ligo para você. Mas o tom dela deixava claro que talvez fosse um dia, talvez nunca. Então ouvi passos pequenos descendo a escada. Ava apareceu usando a camiseta de dormir, passou direto pela mão estendida da mãe e atravessou a sala até mim. Seus braços envolveram minha cintura com a força de um cinto de segurança. Ela levantou o rosto e sussurrou, a grande Ruth disse que você ia se defender. Ela pediu para eu assistir.
Olhei por cima da cabeça dela para Ruth, que naquele momento encarava o teto com a mesma inocência de uma professora experiente que nunca revela seus planos. Abracei minha sobrinha, dei boa noite para todos no ambiente e saí pela porta da frente da casa onde cresci. Eu estava mais leve e mais pobre do que em qualquer outro momento da minha vida. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha acabado de trocar a família que passei anos tentando comprar pela pessoa que eu estava deixando para trás. A noite de setembro tinha cheiro de grama cortada e chuva chegando. Às vezes tristeza e alívio conseguem existir no mesmo instante. Eu sei disso porque foi exatamente assim que dirigi para casa naquela noite. Eu gostaria de dizer que, na manhã seguinte, meu telefone tocou cheio de pedidos de desculpas. Mas não foi assim. Nunca é tão simples. Dean desapareceu. Não houve ligações, nem jantares de domingo. Um amigo em comum contou que ele começou a pegar turnos extras e dizia às pessoas que a própria irmã tinha escolhido uma casa simples em vez do irmão. A franquia acabou ficando com um homem de Dayton. Brooke mandava mensagens nos feriados, sempre educada e distante, como um cartão comprado em uma loja. Uma vez, em novembro, ela enviou 3 fotos da feira de ciências da Ava sem escrever nenhuma palavra. Para Brooke, aquilo já era quase uma declaração de amor. A tia Patty mudou de lado tantas vezes que dependia de quem estivesse ouvindo. A cidade comentou por algum tempo, depois encontrou outro assunto para falar. E então, em uma terça-feira cinzenta de outubro, o sino da porta do meu escritório tocou. Era minha mãe. Ela entrou sem lasanha, sem discurso preparado. Apenas carregava uma sacola plástica cheia de envelopes fechados. Parou no balcão como se fosse uma nova cliente e disse: "Me ensina a entender essa pasta." Então eu ensinei. Começamos pelo básico, como ler uma conta de imposto. Uma vez, ela chorou em silêncio ao ver o documento do valor acumulado da casa. Entreguei primeiro os lenços e depois o marca-texto, porque na minha família o amor finalmente estava aprendendo a falar a linguagem dos números. Ela conseguiu um emprego de meio período na loja de tecidos da praça. Foi uma escolha dela, não minha. E em dezembro, colocou um cheque de $200 sobre o meu balcão. Era a primeira parcela de um plano de pagamento que ela mesma criou. Comparado aos $61.000, aquilo era quase nada. Nós duas sabíamos disso. Mesmo assim, eu depositei o cheque. Porque aquele dinheiro nunca foi sobre o valor. Era sobre a atitude. Ava começou a aparecer nas sextas-feiras depois da escola para aprender o que ela chamava de a matemática da mesada. Pequenas coisas verdadeiras. No fim, descobri que é isso que sobra quando o espetáculo acaba. Pequenas verdades que, diferente de promessas vazias e jantares de aparência, realmente crescem com o tempo. No dia do trabalho seguinte, quase exatamente um ano depois daquela manhã em que acordei e encontrei a casa em silêncio, acordei no chalé às margens do Lago Arden. Fui a primeira a levantar. Tomei café na velha caneca do meu pai, caminhei descalça pelo cais que ele havia pago e que agora eu mantinha de pé. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também estava de pé. O lago tinha aquele encanto das primeiras horas da manhã, como se segurasse o céu parado só para você observar. Ruth estava na varanda às 8, enrolada em uma manta, acompanhando o horizonte como se fosse a dona daquela vista. Ava passou a manhã tentando praticar seus mergulhos no final do cais, de um jeito completamente desajeitado, mas ao mesmo tempo incrível. Enquanto isso, Brooke apareceu no sábado, ainda meio desconfortável e tentando se aproximar, o que por si só já era uma mudança. Ela gravou cada tentativa da filha, mas não publicou nenhuma delas. Minha mãe chegou ao meio-dia. Foi convidada com uma salada de batata e sem nenhum discurso preparado. Ela se sentou em uma cadeira no jardim como uma visita, porque era exatamente isso que ela era naquele momento. E descobri que visitas, quando chegam pelos motivos certos, podem ser uma coisa maravilhosa. Dentro da gaveta da cozinha havia um acordo de divisão de custos com 4 assinaturas. Aqui ninguém mais precisava falar baixo ou esconder sentimentos. Toda a estrutura de segredos e sussurros tinha sido deixada para trás. Dee não apareceu. Mas o nome dele continuava no acordo. A parte dele estava marcada como paga por mim, Faith, por mais um ano. A porta nunca esteve trancada para o meu irmão. Ela apenas passou a ter horário de visita, como qualquer porta honesta deveria ter.
No fim da tarde, Ruth me observava enquanto eu virava hambúrgueres sob uma garoa fina, protegido pelo toldo, exatamente como meu pai costumava fazer. Ela sorriu olhando para algum lugar distante, como se lembrasse de algo que eu ainda não conseguia ver. Durante muito tempo me disseram, não faça planos. Mas eu fiz. Se existe uma frase que você deve guardar da minha história, é esta: ser necessário para alguém não significa ser amado. E o dia em que uma mulher finalmente entende essa diferença é o dia em que ela deixa de ser apenas uma peça decorativa na vida dos outros e começa a escrever a própria história. Essa é a minha história. Uma anotação deixada sobre um balcão, uma pasta verde, 63 ligações perdidas e um único plano que finalmente fiz para mim mesma. Se isso fez você lembrar de alguma conta silenciosa que vem mantendo por pessoas que nunca perguntaram quanto aquilo custava para você, talvez seja o momento de trazer essa conta para a luz. Faça isso com calma, com respeito e com coragem. Deixe que as pessoas que realmente amam você demonstrem isso com atitudes, não apenas com convites e aparências. Se você conhece uma mulher que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe este vídeo com ela. Escreva nos comentários o que você teria feito naquela mesa da sala de estar. Eu leio cada comentário. Se ainda não se inscreveu, faça isso, e nos vemos na próxima história.